Muito bem, vamos fazer então esta questão de função exponencial e eu vou trabalhar na primeira parte da minha solução lá, de exercício, eu fiz muito parte algébrica, mas aqui eu vou misturar não só a parte gráfica, mostrar um pouquinho a parte gráfica na resolução, mas também eu vou, às vezes, até usar algum aplicativo de planilha para fazer os cálculos mais rápidos, uma calculadora e tudo mais. Um aplicativo mesmo de planilha, que pode ser da Microsoft Excel, ou então o Google Planilhas, ou qualquer outro que você conheça. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, esse é um estudo bem interessante, que é como você data, né, carbono 14, né, o tempo de existência de alguns objetos. Então, olha, enquanto um ser vivo ele está vivo, a quantidade de carbono 14, que é do elemento carbono, né, nele existente, não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. E aí, sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, e essa informação está aqui na função que a gente vai usar. Ou seja, no fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Então, ó, no fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. A cada 5.730 anos vai diminuindo, vai dividindo a metade. Então, ó, eu tenho lá uma quantidade. Depois de 5.700, então, divide por 2. Depois de mais 5.730, divide por 2. Depois de mais 5.730, divide por 2. Então, você tem aí uma função. A gente fez isso, né? A gente criou essa ideia aqui da função de acordo com o tempo. Tá? E a gente for trabalhar isso com o tempo corrente, a gente usa o 5.730 para graduar isso daí para essa situação aqui do carbono 14. Tá bom? Então, na aula anterior, a gente até trabalhou como é que a gente deduz, né, essa função. A gente não vai explorar muito isso. Assim, para dedução. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, esta aqui é uma função. Você repare que é uma função que a gente não está acostumado. Por quê? Porque aqui está negativo. Mas é uma função exponencial, vista de outra forma. Por quê, Ricardo? Porque é o seguinte, ó, Q de t é igual a Q0, 2 elevado a menos t sobre 5.730. Esse negativo aqui a gente pode tirar fazendo o seguinte. Q0, 1 sobre 2 mais t sobre 5.730. Então, o que é que você já percebe aqui? Que isso daqui está entre 0 e 1, portanto, é uma função decrescente. E o t aqui dividido por 5.730 é só para a gente compensar aí a questão do tempo que vai correndo, né? Em relação a anos, certo? Então, é isso, tá bom? Essa forma a gente não está acostumado, mas, basicamente, para falar que é uma função decrescente, né? Quando você tem aí 2 elevado, né, um número maior que 1 elevado a negativo, na verdade, é um número entre 0 e 1, elevado ao que a gente está acostumado, né, da nossa definição de exponencial positivo. Tá bom? É isso. Então, não se desespere com a situação. Então, isso aqui é só para a gente entender a questão da meia-vida que a gente vai usar essa função aqui. Tá? T é o tempo medido em ano, por isso, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Esse dividido por 5.730 por conta aqui dessa questão da redução à metade a cada 5.730 anos. Né? Então, imagina o seguinte, ó, tinha aqui essa quantidade no ano 0. Passado 5.730, essa quantidade foi dividida por 2. Passado mais 5.730, ou seja, 10.000, 11.460, né? Vamos lá, 10.000, 1.400, 11.400 e 30, 60, né? Então, 11.460 reduziu a quarta parte. Mais 5.730 reduziu a oitava parte.
Mas, então, a cada período. E se eu quiser saber aqui um tempo t qualquer? O tempo t qualquer, basta eu dividir por 5.730, que aí eu calculo com 1, 2 anos. Evidentemente, isso aqui não é uma coisa exata, mas dá uma aproximação do tempo do objeto, né, que era vivo e depois que falece começa a perder. Tá? Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo quando começou. Então, se eu tenho aquela quantidade inicial, passados 5.700 anos, essa quantidade inicial vai à metade, passado vai à metade da metade, a quarta parte, passado mais 5.000, a metade da metade da metade, a oitava parte, e assim vai, tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido essa dinâmica do carbono 14. Talvez um dia eu faça uma aula só para discutir isso, para entender um pouquinho melhor, tá? Aqui a gente só vai resolver a questão discutindo um pouco só. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 existente neles. Na tabela, temos esses valores aqui, juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, olha só. Eu tenho o fóssil 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui, eles determinaram que o Q0, a quantidade inicial, era 128. Nesse aqui, 256. Nesse aqui, 512. Nesse aqui, 1024. Nesse aqui, 2048. Tá bom? O Q de T existente, né, agora, né, Q de T existente agora, dá 32. Tá? Para esse caso aqui, 8 para esse caso aqui, 64 para esse caso aqui, 512 para esse caso aqui e 128 para esse caso aqui. A pergunta é, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Então, vamos entender. Ó. Vamos entender, olha só. Eu tenho aqui a quantidade T, né, de carbono 14 e eu tenho aqui a quantidade inicial. Tá? Então, o que é importante aqui você entender? Eu tenho uma função Q de T em que eu conheço tanto o Q de T quanto o Q0. E eu tenho aqui essa incógnita de tempo. Tá? Então, o que eu estou querendo descobrir é o seguinte. O fóssil mais antigo é aquele que o T é maior. Então, como é que eu resolvo isso? Basicamente, é você transformar isso numa equação exponencial de base 2 e igualar os expoentes. Esse expoente aqui com o expoente daqui. Então, para fazer isso, divide os dois lados por Q0. Vai dar Q de T por Q0. Q0 por Q0 dá 1. Sobra só o 2 menos T sobre 5.730. Eu vou chamar esse Q de T por Q0 de Qzinho, tá bom? Então, ó, Qzinho, aliás, perdão, não é de Qzinho, é de 2 elevado a Qzinho. Por que, Ricardo, 2 elevado a Qzinho? Porque é o seguinte, se eu transformar Q de T por Q0, 2 elevado a Qzinho, e igualar isso com 2 a menos T sobre 5.730, então isso implica que Qzinho é igual a menos T sobre 5.730. Multiplicando tudo por menos 5.730, aqui vai ficar positivo, vai simplificar com esse, e vai ficar então assim a expressão T igual a 5.730 vezes Q. E o negativo? Bom, o negativo a gente pode colocar aqui. Então, vai ficar menos isso vezes isso daqui. Então, essa expressão vai me dizer o seguinte. O maior resultado daqui, o valor maior, vai me dar o maior tempo. Tá? E tem uma coisa interessante. Por que eu botei 2 elevado aqui? Porque esta expressão aqui assim, olha, eu vou dividir 32 por 28, né? Vou botar aqui, Q de T, deixa eu continuar essa tabela aqui. Ó. Q de T sobre Q0, ou seja, 32 dividido por 128.
Não coincidentemente, todos os valores daqui são valores que podem ser expressos pela potência de 2. É por isso que eu já saquei o 2 elevado aqui. Como é que tu sabe isso, Ricardo? Experiência, não tem jeito. É a experiência de resolução. Você vai ter que ter uma prática de resolução e a partir daí você vai ter isso daqui. Ó. Isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 a 8 é 2 a terceira. Vezes 2, 16. Tem algum 16? Não. Vezes 2, 32. Tem algum 32? Não. Vezes 2, 64. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é 2 elevado a 6. Se não for assim, pode ser da fatoração, tá? A fatoração você vai encontrar isso. Então, eu queria que você entendesse isso daí. Todo mundo aqui... Ah, tá aqui 2 ao 32, 2 à quinta. Tá aqui. Depois, ó, 128, 2 à sétima. Depois 256, 2 à oitava. Depois 512, 2 à nona. O 128 já foi, ó, 2 à sétima. 512 é 2 à nona. Não, tá aqui, 512. 1024 é 2 à décima. E 2048, 2 elevado à 11ª potência. Como é que eu poderia fazer isso do modo contrário? Eu perceber esse padrão aqui e fatorar 2048. Aí 2048 por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar no resultado, tá bom? Então isso vai precisar um pouquinho da sua experiência. E aqui, reparem que é o seguinte, quando eu divido 2 à quinta por 2 à sétima, é 5 menos 7. Então fica 2 a menos 2. 2 à terceira por 2 à oitava é 2 a menos 5. Entendeu? 2 à sexta por 2 à nona, 2 a menos 3, né? 6 menos 9. 2 à nona por 2 à décima, 2 a menos 1. 2 à sétima por 2 à 11ª potência, 2 a menos 4. Então, reparem que o Qzinho é esse daqui, ó. Menos 2, menos 5, menos 3, menos 1, menos 4. Tá aqui, ó. Tá bom? Isso é o Qzinho. E o menos Qzinho é o mais 2, mais 5, mais 3, mais 1, mais 4. Porque não tem esse menos aqui, então o menos com menos vai dar mais. Logo é o seguinte, o maior valor de Q aqui vai ser o maior resultado do produto aqui. E qual deles isso acontece? No 2 elevado a menos 5. Então, no 2 elevado a menos 5 vai ser T igual a menos 5.730 vezes menos 5 igual a mais, aí você multiplica 5.730 vezes 5. Não precisa ser exato, tá? Não precisa ser exato. Aqui vai dar 5.000 vezes 5 dá 25.000. 700 vezes 5, né, dá 3.500, dá 28.500. 28.500 mais 150, 28.650. 28.650, tá? Então, esse aqui é o nosso valor. Precisava ser exato? Não, porque você já sabe que quanto maior for o valor, maior o resultado, tá? Nesse caso, em número absoluto, porque o negativo aqui vai trocar com o negativo daqui. Então, o menos Q é mais 5, né? O menos Q é mais 2, o menos Q é mais 3, assim vai. Legal. Isso é a forma, vamos chamar de algébrica aritmética de resolver. Só que eu quero mostrar a solução de forma gráfica. Que quando você sabe fazer isso graficamente, a resposta sai assim automaticamente, podemos dizer assim. É claro que não é tão automático, porque você precisa compreender aqui o processo para poder entender lá. Então, o que eu estou querendo achar? Eu estou querendo achar o maior valor de T, tá? Esse é minha resposta. O maior valor de T. Aqui eu percebi que o expoente aqui, trocando o sinal, o maior dele é o 5, vai multiplicar por 5.730 e isso vai ser o maior. Então, no caso, se for graficamente, a gente vai ver agora no GeoGebra. Então, olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu peguei e fiz as funções, tá bom?
Ainda não vou dizer qual é qual, mas já tem até a resposta aqui. Eu peguei as funções, deixa eu apagar aqui os pontos que eu coloquei e as funções que eu coloquei, tá bom? Então eu vou ter apenas essa função aqui. Opa, apaguei aqui. Eu vou ter apenas essa função. Reparem, ó, aquilo que eu chamei a atenção. Como aqui é negativo e aqui é maior que 1, a função ela é decrescente. Não nos interessa muito aqui antes do tempo negativo, tá? Me interessa o tempo positivo. O maior valor do tempo correspondente às características lá é a minha resposta. Então eu fiz a função f de t, que é o Q0 128, g de t é o Q0 256, h de t é o Q0 512 e o p de t é o 1024 e o Q de t é 2048. Então reparem o seguinte, aqui vai dar para visualizar melhor. Essa aqui é a geral, né? Q0. Repara que quando eu faço variar, ó, quando eu faço variar o Q0, muda a forma do gráfico, certo? Então, por isso que são 5 fósseis diferentes, porque eles se comportam de modo diferente, logo o gráfico deles vai ser diferente, tá bom? Ah, mas já dá para ter a resposta aqui? Não, a gente vai ter que, de acordo com as características do Q de T e daquilo que está sendo colocado lá na tabela. Por uma questão assim de proximidade, eu não fiz o exato valor, tá bom? Deixa eu parar aqui, sumir aqui são os 5 gráficos, tá? Então vai do F, G, H, P e Q. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Então, para o 1, eu peguei o ponto, olha só, deixa eu mudar aqui agora, deixa eu fazer um zoom, tá? Para o ponto A, que corresponde ao 1, ou seja, a função f. Para o ponto B, a função 2, é o b. Para esse daqui, ó, h de t, a função, aqui é o ponto. Que ponto é esse, Ricardo? É o seguinte, ele não dá os valores do Q de t, então eu botei aproximado aqui, o ponto A vai ser quando o Q... Dá para colocar igual a 32? Dá, mas aí demoraria muito para eu fazer isso, mas aqui, ó, 32. Então, visualizem essa segunda parte bem aqui, ó. Opa, essa segunda parte aqui é o Q de T, ó. Então, repare, ó, 32, 8, 64, 512, esse aqui é o 128. Espera aí, deixa eu... 128. Repara que, ó, eu mexo aqui e tal... Opa, cheguei no 128, pronto. Então eu coloquei o ponto de F, o ponto de G, o ponto de H, o ponto de P e o ponto de Q. Das funções, né? São das funções. Visualizando aqui o ponto. Qual é o ponto com maior tempo? Ou seja, da abscissa é o tempo, na ordenada é a quantidade. Qual deles me deu o maior tempo? A, B, C, D ou E? Reparem bem aqui, ó. Quando aqui é 32, aqui é 11.410. Aqui é 28.452. 64, aqui é 17.000. 512, aqui é 5.000. 128, aqui é 22.000. Qual dos pontos deu o maior resultado aproximado, tá? Porque ali, quando a gente fez aritmeticamente, a gente pegou o resultado, né, valendo, exato. Mas aqui não precisa. Precisa ter apenas o aproximado. Quanto mais aproximado eu quisesse, aí eu teria que colocar 32 fechado, né? 8 fechado, que aí eu teria o valor exato lá no tempo. Mas não precisa aqui. Você repara que coincide também que a função 2, é o fóssil 2, que tem a função 2, né? Me dá o valor de 28.452. Se eu quiser um valor mais aproximado, eu teria que chegar aqui no 8. Deixa eu ver se eu consigo chegar. 25, 16, 07, opa, passou. Ó, 28.665, 7,98. Vamos tentar um zoom? Tentar um zoom aqui, mexer no B, tá? Vamos lá para o 8, ó, 8017, ó.
28.630. Repara que aproxima dos 650, certo? Então a vida real é meio assim também, né? A gente tem uma aproximação da coisa, não é aquela coisa exatinha, você não vai medir aquilo exatamente, mas o gráfico dá uma boa aproximação para a coisa, tá bom? Então essa seria uma solução gráfica, desde que você entenda como mexer graficamente, fazendo a plotagem, né? Fazendo a execução do gráfico corretamente, ele já me dá aqui quem é que tem o maior valor de T, ou seja, o fóssil mais antigo, aquele mais antigo, tem 28.650 anos, tá bom? É isso que a gente vai fazer a interpretação de tudo isso daí, lembrando sempre que eu não quero apenas responder uma questão, eu quero que você compreenda as características, compreenda as propriedades e aprenda a interpretar. Esse é o meu objetivo aqui em discutir tanto uma questão, beleza? Bora para a próxima. Essa aqui é uma questão bem semelhante à anterior, até mais simples, né? Talvez fique mais claro para você agora a questão da meia-vida. Olha só, quando uma matéria radioativa, é comum que sua massa se desintegre no decorrer do tempo, de forma exponencial. O césio-137, que é radioativo, né, possui meia-vida de 30 anos, ou seja, se inicialmente tem uma massa inicial de césio, após 30 anos vai ter metade. Então, olha, eu tenho uma quantidade de massa inicial. Passado 30 anos, ela se reduz a metade. Tá? Passado mais 30 anos, ela vai se reduzir a metade da metade. Vamos apagar aqui. Metade da metade. Passado mais 30 anos, vai se reduzir a metade da metade. Então, ó, com 30 anos, isso. Com mais 30 anos, isso. Com mais 30 anos, isso. Metade, então ela vai tendo essa diminuição aqui, tá? Então, ano 0, passou 30 anos aqui, 60, né? Aqui é 30, 60, 90 e assim vai, tá bom? Então, a função que descreve isso, essa diminuição com o tempo, é esse f de x aqui, m0, 2 elevado a x, sendo que x é a quantidade de meias-vidas. Ricardo, como é que a gente... O anterior não falava de meia-vida e não estava negativo? Exatamente, ó, m0, 2 elevado a x. Propriedade da potência, m0, 2 elevado a menos x, entendeu? Sendo que esse x aqui, ele é a quantidade de tempo dividido pela meia-vida, ou seja, x é t sobre 30, né? Que é a quantidade de tempo, tá? Que assim, quantos meia-vidas tem, nesse caso aqui na questão, é 150 anos. Quantos meia-vidas vão ter? 30, 60, 90, 120, 150. Nesse caso aqui está bacana porque está exato, são 5 meias-vidas. Tá? Então é por isso que a gente coloca assim. Então essa função eu posso reescrevê-la como sendo m0, 2 elevado a menos tempo dividido por 30. Né? Eu posso usar assim ou posso usar parecido com a função anterior. Tá bom? Então olha, f, nesse caso aqui eu transformo em f de t, é igual a... Pensando nisso, se houver 80 gramas de Celsius, ou seja, isso aqui é a nossa quantidade de massa inicial, para um tempo de 150. Então, olha, m0, 80, vezes 2 elevado, ó, tá aqui, ó, m0, 2 elevado a menos t sobre a quantidade de meia-vida, que nesse caso é 30, tá? Menos 150 sobre 30. Agora é só resolver, ó. Vai dar 80, 2 vezes 150 por 30 dá 2 elevado a 5, negativo. Propriedade de potência fica positivo no denominador. Isso vai ficar igual a 80. Aí eu posso fazer o seguinte: 80 eu posso colocar 2 a terceira vezes 2 a segunda. Né? 2 a terceira é 8. Até pode ser mais, né? 2 a terceira é 8. Então vai ficar por 8 dá 10, por 8 dá 1. Então dá 10 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 5 sobre 2. Tá? Podia também ter feito direto. Bom, a forma de fazer a matemática aqui não tem muita coisa, tá bom? Então, esse f de t é igual a 5 meios ou
2,5 o quê? Gramas, tá? Gramas. Então, olha só. Inicialmente estava com 80. Passou 30 anos, aqui gramas, né? Tempo. Passou 30 anos, foi para 40. Passou 30 anos, foi para 20. Passou 30 anos, foi para 10. Passou 30 anos, foi para 5. Passou 30 anos, foi para 2,5. Tá? Tava com 80, com 1, 2, 3, 4, 5 meia-vidas, né? 150 anos, portanto, ficou 2,5. Tá começando a compreender aí o que é a questão da meia-vida, né? Que é essa questão do tempo aí que vai acontecendo, essa diminuição, né? Tanto do lado do carbono 14, que a gente acabou de falar, quanto aqui do decaimento, né, radioativo, né? Que é outra aplicação disso. Ricardo, poderia ter terminado aqui com X? Poderia, gente. Apenas a questão, ao invés de ser F de 150, seria F de 5, né? Porque aqui, ó, o X vai ser 150 sobre 30, então o X vai ser 5. Então seria o F de 5. No caso aqui eu calculei o F de 150. Ou F de 5 em relação ao X, né? Vai ser também 2,5 gramas, tá bom? O importante aqui é que você compreenda quanto é que é a situação aqui, né? Deixa eu botar aqui o F de T, aqui é F de 150, 2,5. Em termos de X seria F de 5, tá? Porque quem é o X? É o tempo dividido pela meia-vida. Também você pode fazer assim, tá bom? Legal? Bacana, né? Começando a compreender, não é isso? Eu espero que sim. A ideia é essa. Bom, olha, o ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Olha aí a meia-vida. Significa o seguinte: depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea apenas 100 mg da medicação. Após mais 2 horas, 4 no total, apenas 50. E assim vai. Então, olha, se eu coloco 200 mg, passou 2 horas, foi para 100 mg. Passou 2 horas, foi para 50 mg. Passou 2 horas, foi para 25. Entendeu? Então, ele vai fazendo essa queda aqui. Legal. Se um paciente recebe 800 mg a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora, após a ingestão da primeira dose, será. Então vamos com cuidado aqui, a gente tem que interpretar a situação. Ele vai ficar recebendo a cada 6 horas 800 mg, tá bom? Então, dentro de 14 horas, tem quantas 6 horas? Né? 0, 6, 12, vou botar bem aqui, 14. Então, olha, lá no comecinho ele recebeu 800 mg e começou a decair. 6 horas depois, ele recebeu 800 mg e decaiu de novo. Quer dizer, ele tinha essa quantidade e começou a cair. Depois ele recebeu essa quantidade e começou a cair. Depois ele recebeu mais essa quantidade e começou a cair também. Então eu tenho a 1, a 2 e a 3, certo? Então 3 ingestões de ibuprofeno e cada uma delas com meia-vida de 2 horas. Então muito cuidado aí para você não achar que já sabe a coisa, né? Por quê? Em relação à primeira, eu vou ter daqui para cá quantas meia-vidas? De 0 a 14, 14 dividido por 2, 7 meia-vidas, né? Número de meias-vidas, né? Vamos botar aqui, número de meia-vida na parte 1. Dá 2, até aqui, ó, 14 menos 6, número de meia-vida 2, 14 menos 6 dividido por 2, né? Então vai dar 8 por 2, 4. Aqui foi o 7. Quantas meia-vidas? Aqui foi 7, aqui foi 4. Tá? Certo?
Então, primeiro, depois o segundo, tá, beleza. Aí, o último, de 12 até 4 aqui, ó. Número de meia-vida, 3. Vai ser 14 menos 12 dividido por 2, vai dar 2, dá 1. Dá 1 meia-vida. Então, quanto que tem agora? Né? Quanto que vai ter agora? Aí a gente vai ter que calcular, tá? Bom, para achar aqui a história, a gente tem que, assim, a função é o número de meia-vidas, vai ser a quantidade inicial, 2 elevado a menos o tempo dividido pela meia-vida. Aí você que escolhe se é o f de n e tal. Então eu posso até colocar o n aqui assim, já que eu calculei diferente das outras vezes, né? Eu calculei a quantidade de meia-vida. Então, para o primeiro caso, para o caso 1, né, eu vou chamar f1, vai ser 800, 2 elevado a menos 7. Para o segundo caso, eu coloquei mais 800 e permaneceu 2 a menos 4. Para o terceiro caso, eu coloquei mais 800 e permaneceu, né, 2 horas. Então foi isso. Bom, aí eu trouxe aqui a ajuda da minha querida amiga calculadora científica, que é o seguinte. Aqui eu vou ter 800 que multiplica 2 elevado a menos 7, mais 800 que multiplica 2 elevado a menos 4, mais 800 que multiplica 2 elevado a menos 1. Eu posso fazer separadamente, né? 800 que multiplica 2 elevado a menos 7 igual a menos 4.000. Opa, errei. Por isso que eu vou deixar isso aqui para justamente ver, né, que a gente tem que ter cuidado. 800 vezes 2 elevado a menos 7. Se eu colocar do jeito que tá, vai ter problema. Então, cadê o parênteses? Eu tenho que colocar o parênteses. É esse o meu problema. Se eu botar igual, ó, dá menos 4.000, tá errado. Então aqui, ó, 800, aí, vezes, aí abre parênteses, 2 elevado a menos, por que ele está tirando? Ah, entendi aqui, ó, 2, abre o outro parênteses, 800 vezes 2, abre o parênteses, elevado, abre o outro, menos 7, fechou, fechou. Pronto, agora, não precisa nem desse parênteses aqui, né? Pode ser só esse pedacinho aqui assim. Tá? Eu vou deixar esse meu erro aqui para você também até aprender a fazer isso, tá bom? Mais 800, 2 a menos 4. 800 vezes 2 elevado, abre o parênteses, menos 4, fecha parênteses. Agora tá certo. Igual 56. Mais 800 vezes 2, abre parênteses, elevado, né? Ixi, abre parênteses de novo. Menos 1, fecha parênteses, igual. Então dá 456,25. Então, esse é o valor somando esse, mais esse, mais esse. Tá bom? 456,25. O que? Aí vamos interpretar. Girafas? Não. Então, esse aqui produziu uma quantidade, esse aqui produziu outra e esse aqui produziu outra. Então, a quantidade total, né, vai ser estas somas aqui, dá 456,25 gramas, tá? Então, isso é a quantidade que eu peguei e fui somando e deu esse resultado, tá bom? Caso você queira saber quanto é que é cada um, né? Aqui 2 a sétima, aí dá 800 dividido por 2 a mais 7, né? 800 dividido por 2 a mais 4, 800 dividido por 2, tá bom? Então não é um negócio difícil de fazer, mas demora, né? Se você não tiver com calculadora, se estiver fazendo a prova, não tem jeito, vai ter que fazer cálculo separado, tá bom?
Mas é isso. Então, essa é o total. Se eu quiser, aí, poxa, Ricardo, mas tu fez o geral, mas não está pedindo isso, porque eu estou explorando a questão, tá? Estou explorando a questão. Ele está pedindo só a da primeira dose, só essa daqui, tá? Só o F1. A F1 é essa daqui, ó. Tá bom? Essa daqui. Então vai ser 800 vezes 2 elevado a menos 7. Beleza. Então só da primeira vai ser 800. 2 a menos 7 é 2 a mais 7. 2 a mais 7 é igual a 128. Fazendo a divisão ou simplificando, você vai encontrar aqui o valor 6,25 gramas. Essa é a resposta para essa questão, mas se tivesse pedido das três, ou só da segunda, ou só da terceira, você teria como fazer a resposta, tá bom? Neste caso aqui, a exploração da questão aqui é mais importante do que simplesmente resolvê-la, tá? Eu reforço isso porque às vezes o pessoal é meio agoniado, quer logo a resposta, tudo mais, e isso não é legal, porque você deixa de aprender. Então tá aqui, ó, primeira dose, segunda, terceira. A questão, ela pede só essa, tá? Ela pede só essa. Mas eu espero que você compreenda a exploração dela para entender melhor a ideia. Por hoje, essa tá bom, né? Tem muita coisa aí para você já assistiu. Se você não entendeu, repete, assistir e tudo mais. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre a função exponencial, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.